Oi, meu nome é Aline e hoje eu vou contar minha história com a Vivenda da Criança. Eu fui criada no Grajaú, com uma família muito unida, com possibilidades, com privilégios que eu sei que eu tinha. E isso desde muito nova foi me trazendo uma inquietação, que eu queria que todas as pessoas tivessem aquela oportunidade. Eu sabia que a minha oportunidade estava muito ligada às oportunidades que a minha família proporcionava. Então desde muito cedo eu sabia que eu queria fazer alguma coisa para mudar o mundo ao meu redor, que era o que era possível, né, o que era viável. E à medida que eu fui crescendo, ali no ensino médio, eu fiz um teste vocacional que me trouxe a psicologia como uma opção. E eu escolhi a psicologia pensando em mudar a vida das pessoas. Então eu acreditava, e é o que eu acredito, que se eu conseguir levar transformação para a vida de uma única pessoa, já vai ter valido todo o meu esforço, toda essa trajetória. Para fazer a faculdade, né, para cursar, foi necessário muito esforço, então eu trabalhei ao longo desse período, tive muito apoio da minha família também, para que isso se tornasse real. E eu já tinha essa intenção de trabalhar na área social, mas eu não sabia como isso seria, né? Não tinha uma ideia de como seria numa ONG, qual seria o trabalho que eu faria. Eu me formei em psicologia em 2014 e mudei de São Paulo, fui morar no interior e foi a primeira vez que eu tive um contato direto com a área social, fazendo trabalho voluntário num CRAS. Através desse trabalho voluntário, eu também dei cursos nas escolas estaduais para crianças e adolescentes, então eu tinha certeza que eu queria trabalhar com esse público, com crianças e adolescentes, mas ainda não sabia qual seria a melhor maneira de fazer isso. Quando eu voltei para São Paulo, eu já voltei focada em trabalhar na área social, então comecei a procurar oportunidades nessa área e encontrei, através de um grupo de psicólogos no Facebook, tinha uma vaga para psicóloga aqui na Vivenda, e foi o primeiro contato que eu tive com a Vivenda em 2017. Vim fazer esse processo seletivo, era uma vaga para técnico psicólogo do SASF, e eu saí daqui completamente encantada. No primeiro dia, quando eu vim participar de uma dinâmica, passei a tarde inteira aqui e ouvindo a história da Vivenda, ouvindo como os serviços atuavam no território. E eu falei, poxa, eu quero trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui. Eu tinha uma ideia inicial de retornar para o Grajaú, né, de fazer essa transformação acontecer lá, que foi de onde eu vim, e acabei me encantando por Parelheiros nesse primeiro encontro, assim. Essa oportunidade no SASP acabou não acontecendo naquele momento, e logo em seguida me chamaram para ser técnica do CCA, que era um serviço que eu também não tinha tido contato até então e que me apaixonei muito facilmente, assim, pelas crianças, pelos adolescentes e pela oportunidade clara de promover mudança. Então comecei um trabalho muito focado nas famílias, para trazer as famílias para perto, né, para elas entenderem a importância delas nesse processo para as crianças, porque foi isso que mudou a minha vida. E eu acredito que é isso que vai promover ainda muitas mudanças. Fiquei aqui durante 1 ano e meio trabalhando no CCA e foi muito especial, muito especial. Eu tive a oportunidade de ver muitas crianças, muitos adolescentes mudando o comportamento, compreendendo que eles tinham um mundo inteiro de possibilidades, e a minha intenção era essa, né? Lá na minha infância, eu tinha acesso a essas possibilidades através da minha família, mas eu via que, de uma maneira geral, as pessoas que conviviam ali comigo, não tinham essa noção de todas as possibilidades que nós temos, de toda a transformação que a gente pode promover para nós, para nossa família e para nossa comunidade. E eu queria isso, eu queria que elas entendessem que nós podemos muito. E eu tive essa oportunidade aqui de fazer isso, né, no CCA, porque a Vivenda tem dentro dos valores exatamente isso, a promoção de mudança,
todas as ações baseadas no amor, e eu acredito que é o amor que transforma. Em 2019 eu recebi uma oportunidade para ser psicóloga num SAICA, que é Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e para Adolescente, e eu fiquei muito na dúvida, né, entre sair da vivenda e agarrar aí essa oportunidade, por gostar muito da organização, por gostar muito do trabalho que eu estava realizando. Então foi um momento muito difícil e eu acabei optando por ir para essa nova oportunidade, e foi uma despedida bem difícil das crianças, do trabalho, uma transição bem difícil. E eu lembro que eu fiz uma publicação agradecendo, né, as famílias que embarcaram aí comigo nessas mudanças, a equipe, né, da vivenda, e no final da minha publicação eu coloquei que eu seria sempre vivenda da criança e um até logo, porque eu tinha convicção de que eu voltaria a atuar na vivenda. Esse era o meu desejo. Foi uma coisa que eu orei muito para que acontecesse, e eu fiquei de 2019 até 2023 atuando nesse SAICA como psicóloga. Foi uma experiência que agregou muito, né, uma compreensão de vida muito bacana, e foi onde eu me encontrei, né? Então aquele desejo lá do comecinho para cursar psicologia, que era promover transformação, promover mudança, no SAICA isso é muito diário, né? Nós temos uma oportunidade diária de promover essas mudanças de diversas formas. Então eu me encontrei muito nessa atuação, e em 2024, agora no início de 2024, surgiu a oportunidade de retorno para a vivenda da criança e num SAICA. Então, muito mais do que eu imaginava, do que eu rezei para acontecer, do que eu queria. Nesses 5 anos que eu fiquei longe, eu não fiquei longe, então eu participava dos eventos, eu divulgava os eventos, sempre falando da vivenda com muito carinho, com muito respeito, com muito afeto. Esse meu retorno foi muito especial, é especial. Hoje, no SAICA Irmã Ivone, isso tem um significado muito grande para mim. É muito significativo a ideia de que hoje a vivenda tem um SAICA, tem um abrigo, e foi assim que nós começamos, né? E nós começamos com a Irmã Ivone, com um abrigo, e hoje nós temos 2 SAICAs, né? E eu tenho muito orgulho, é uma honra para mim fazer parte da equipe do SAICA Irmã Ivone. Acho que esse nome carrega muito peso, o peso dessa história de 35 anos, dessa transformação que a irmã começou lá atrás e que nós diariamente promovemos aqui hoje. São muitas experiências, né, de experiências que marcaram. Quando eu olho para trás, tem várias histórias, assim. Esse retorno agora, eu vejo muitas crianças da época do CCA, já grandes, fazendo cursos no CEDESP, algumas já trabalhando, empregos que conseguiram através dos cursos. E eu fico muito emocionada de ver que esse impulso, né, que é a transformação, quando a gente faz com amor, ele acontece, né? Então é uma sementinha que a gente planta e que demora pra gente colher, e quando colhe é uma coisa que deixa o coração muito quentinho, assim. A importância do SAICA. A vivenda transformou a minha vida, né? Quando eu falo de transformação para o outro, essa transformação aconteceu primeiro para mim. E a importância do SAICA hoje na minha vida é que diariamente eu acordo para fazer aquilo que eu sempre sonhei, que era promover essa transformação, abrir oportunidades, mostrar para essas crianças e adolescentes que tem um mundo cheio de possibilidades para elas e que nós estamos aqui para fazer isso acontecer. Então esse trabalho me emociona muito, é de muita importância aqui no território de Parelheiros, porque é um território que tem alta vulnerabilidade. Então nossa demanda com as crianças e adolescentes é sempre alta. Nós sempre estamos com a capacidade total, né, no SAICA, de tanto que o território precisa. E essa oportunidade, assim, a importância é a oportunidade que nós temos de fato, mudar a vida dessas crianças e adolescentes. Como é a minha relação com as crianças hoje?
É uma relação muito baseada em afeto, então toda a transformação, né, inclusive de educação, ela é feita através do amor, e hoje a relação que eu tenho com eles, que nós temos, é uma relação com essa base no amor, no afeto, no cuidado. Então, quando eu vou numa apresentação do CCA, numa apresentação da escola, eu vejo o olhar deles me procurando, isso me emociona muito, porque mostra que essa vinculação é real, essa vinculação não é só uma coisa que nós queremos fazer, é uma coisa que nós estamos fazendo, e eles se referenciam em nós, então somos exemplo, né? Então hoje eu sou um exemplo para eles, eu tomo cuidado com tudo para que eles olhem para mim e vejam todas essas possibilidades. Eu costumo falar para eles que daqui 20 anos eu não quero que eles lembrem meu nome, mas se eles lembrarem o que eu ensinei para eles, para mim já é muito. E eu acho que é isso, é uma relação muito, muito baseada em amor e afeto, muito forte. Um conselho para a Aline de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, né, que foi quando eu entrei na psicologia, eu não sei se seria bem um conselho, eu acho que seria algo de que vai valer a pena, né? O tempo todo que eu cursei a faculdade, eu sabia que ia valer a pena, eu tinha essa sensação. E quando eu vi as coisas acontecendo, e quando eu falo que a vivenda foi essa transformação, porque eu vi acontecer esse sonho aqui, o que eu penso é valeu a pena, né? Não desista, porque tem um mundo de possibilidades sim para todos nós. E a vivenda abriu essa porta para mim. E eu procuro fazer isso diariamente por todos que estão ao meu redor. Sei que as oportunidades que eles vão ter pós-SAICA não são as mesmas, então uma república jovem, a dinâmica é diferente, né? Então a gente faz de tudo para prepará-los para isso. Muitos, a maioria, né, acaba retornando para algum familiar, e a torcida é que eles tenham como base o que nós ensinamos, que eles não se percam em tudo que o mundo vai oferecer para eles a partir do momento que eles saem do SAICA. Porque enquanto estão ali, a gente está no pé, a gente está junto, a gente aconselha, e muitas vezes eles voltam para famílias que ainda estão em processo de reestruturação, que enfrentam aí várias coisas e que não têm essa mesma visão de mundo para mantê-los ali bem organizados. Daí o mundo errado é muito fácil, né? E a minha preocupação é que tudo isso passa no meu coração quando eles estão perto de fazer 18, pensando nisso, né? Se eles vão conseguir sustentar o que a gente ensinou, porque o mundo vai oferecer um monte de coisas que é um caminho mais fácil e errado. Eu normalmente mantenho um contato com eles, então as meninas que eu acompanhei no outro SAICA que saíram, eu converso com elas até hoje, elas me mandam notícias de onde estão trabalhando, o que estão fazendo, quando conquistam. Tem uma delas que está terminando a faculdade agora, e a hora que me mandou mensagem eu falei, não, meu Deus, o tempo passa muito rápido, e que coisa boa, que é isso, a gente plantou e ela tá colhendo, sabe? Então normalmente eu mantenho um contato com eles pra ir vendo florescer mesmo, porque é real, eu amo eles, não é uma coisa que eu faço por fazer, ou que eu vou lá e bato um cartão, sabe? O que me motiva são eles. Toda dificuldade, né, hoje de administrar um SAICA é muito complexo, é muito mais complexo do que o que eu imaginava. Tudo isso é muito pequeno, perto dessas pequenas conquistas, sabe? Tem 2 crianças no SAICA que têm problemas de saúde graves, né? Uma condição mesmo de saúde que é delicada, e que semana passada os hospitais nos parabenizaram pela evolução que eles tiveram nesses últimos 6 meses. Então, assim, de não precisarem mais de internação, de estarem ganhando peso, de aprender a andar, estão aprendendo a falar, coisas que nós estamos fazendo, e isso é o amor. Não é só o cuidado ali com o remédio na hora certa, com alimentação adequada, é o quanto a gente
coloca amor mesmo, porque eu sendo assim, a equipe acaba fazendo igual, né, e isso vai transformando mesmo. Acho que eu falei várias vezes, né, eu falava transformando, mas é porque eu vejo isso acontecer diariamente, é muito real. De uma conversa que você tem com uma criança num dia e ela apresentar um comportamento totalmente diferente no outro, porque ouviu o que você falou, porque sente que é real. Semana passada, uma das adolescentes foi suspensa na escola. E foi um dia que eu tava aqui, então eu só fui pro SAIC à noite. Quando eu cheguei lá, ela entrou na minha sala já chorando. Eu olhei pra cara dela, já sabia o que tinha acontecido. E eu comecei a chorar, porque eu tava muito triste, muito triste. Mas eu não tava brava, eu tava muito triste. Daí eu falei isso pra ela, eu falei, eu não tô brava, né? Eu tô triste, eu não achei que você pudesse ter uma atitude dessa, porque você é tão inteligente, porque isso, porque aquilo, conversei. E aí no dia seguinte ela tava comentando com os educadores que ela preferia que eu tivesse dado uma bronca do que me ver chorando, decepcionada, né? Mas eu acho que a gente ensina muito mais com esse amor, né? Então, olha, eu me preocupo tanto com você que isso me dói, do que se eu fosse ser brava e falar, tá vendo, olha o que você fez, não tá certo. Quando você tem uma atitude que é baseada no amor, eles entendem e aprendem muito mais. Eu tenho certeza que isso não vai voltar a acontecer, que ela entendeu, que ela aprendeu com isso, porque ela sabe que tem pessoas ali que se importam, e é isso que faz diferença. Eles são muito potentes, eles têm muita potência e o nosso papel é mostrar essa potência para eles, então o quanto eles podem. As pessoas costumam achar que as crianças no SAICA são coitadas, que tem dó, né? E eu falo que não tem que ter dó. O que essas crianças passaram antes do acolhimento é triste, é difícil, é complexo, são violências de tudo quanto é tipo. Essa história acaba quando elas entram no SAICA, porque daí elas vão ter toda a proteção, vão ter todo o acompanhamento de saúde mental, de saúde física, de afeto, de escola, curso, todas as oportunidades que por lei elas têm direito, elas têm a partir do momento que elas entram no SAICA. E aí você pensa que toda uma equipe começa a trabalhar para estruturar essa família também, para que essa criança possa retornar para a família fortalecida e que essa família tenha condição de receber essa criança. Então tudo isso, o pós-SAICA, né, o durante, o pós, é o melhor que podia acontecer na vida dessas crianças e das famílias também, que é uma nova oportunidade para a família se organizar. O antes é triste mesmo, é difícil, tem dia que a gente desacredita que no que o ser humano é capaz de fazer contra uma criança. E esses dias a gente tem que ir lidando, respirando mesmo, porque o dia seguinte é sempre melhor, sempre a gente consegue ver uma evolução. Teve uma história aqui no CCA que me marcou muito, que eu não achei, enfim, muito no comecinho, acho que eu estava no primeiro mês de CCA, a mãe de 2 crianças que estão aqui até hoje, ela faleceu e foi muito repentino e eu não sabia o que fazer. Eu olhava para aqueles 2 tão pequenininhos, eu ficava pensando o que hoje eu posso fazer. E eu saí daqui, comprei uma caixa de bombom e fui até a casa deles para perguntar o que eu podia fazer, porque aqui eu realmente não sabia. E conheci uma parte da comunidade que eu não conhecia e encontrei a avó deles lá desesperada e chamei eles no quintal, um pouquinho eu fiquei com eles no quintal, dei os bombons para distrair os 2 de tudo que estava acontecendo, que a família estava ali tentando resolver, e depois eu entrei para conversar com a avó e eu falei para ela, eu estou aqui porque a senhora precisar, né? Então não sei hoje como eu posso ajudar, mas eu estou aqui. E eu chamo a avó de vó, porque naquele dia eu falei, as crianças chamando de vó, né? Eu falei, oi vó. E até hoje, então isso tem 6, 7 anos, até hoje encontro com ela aqui trazendo os meninos, levando os meninos, ela sempre fala como fez diferença
uma atitude que para mim era muito pouco, porque eu queria fazer muito mais. E ela, toda vez que me vê, ela fala como fez diferença eu ter ido lá, ter dado um abraço nela e ter falado que ia ficar tudo bem, que ela podia contar com a vivenda para passar por aquele período. Os meninos não deixaram de vir, então depois disso nós ajudamos eles a organizarem como é que os meninos viriam para cá, sairiam da escola, porque era a mãe que fazia esse trajeto, eles ficaram na responsabilidade da avó. E foi muito difícil. Eu lembro de chegar em casa e chorar muito, muito, de pensar nessas crianças tão novas sem a mãe. E o que eu podia fazer, depois de muito tempo eu entendi que eu tinha feito, que o que eu tinha feito, a atitude que eu tinha tido, mudou para ela, mudou para a avó se sentiu acolhida, e para mim aquilo era muito pouquinho, e toda vez que ela me vê, ela fala, e daí eu vejo que não foi muito pouquinho, que significou muito para ela. E ver que as crianças estão aqui agora, pré-adolescentes, estão aqui, que não se perderam, isso para mim é o que a gente tem de mais valioso, fazer eles virem e ficarem, porque daí eles têm uma oportunidade muito maior, muito maior. Vivenda, há 35 anos abrindo portas para o mundo.